Boa noite, telespectadores. No Plantão Unimed de hoje, trazemos para você uma novidade, especialmente para as mulheres. Aquelas mulheres que têm problema de bexiga caída, de útero caído também, você sabia que isso pode acontecer? E os prolapsos vaginais, que o Dr. Elton Sanchotene, médico urologista, vai nos explicar. Ele que traz essa novidade para a gente e leva também essa novidade a vários lugares do Brasil, ensinando, aplicando a nova técnica aí, que faz com que as pessoas rapidinho possam estar restabelecidas. Então, continue conosco que nós já voltamos no nosso Viver Bem. Viver Bem. Estamos de volta com o nosso Plantão Unimed, hoje conversando com o médico urologista Dr. Elton Sanchotene, que vai nos falar sobre uma nova técnica para aquelas pessoas que têm bexiga caída, que é a cistocele, ou útero caído, que é a uterocele, e também outros probleminhas aí, especialmente das mulheres. Então, Dr. Elton, tudo bem? Bem, é um prazer novamente estar falando com vocês. O tema que nós vamos abordar são os prolapsos vaginais, né? Que compõem, vamos dizer, as patologias de, como disseste, de cistocele, que é a bexiga caída, uterocele, que é o útero prolapsado, extruído até a cavidade vaginal. Ou seja, Dr. Elton, aquela bexiga que vem para fora, que sai para fora, ou o útero que vem, não é? Desce e faz um prolapso através da vagina, não é? O que normalmente as mulheres reclamam, doutor, eu fui me limpar e senti uma bola na vagina. Esse é o típico, a queixa principal, é sentir aquela bola. Essa bola pode ser a bexiga, e aí seria a cistocele, o útero, que seria a esterocele, ou então mulheres que já foram submetidas à retirada do útero, cai o fundo da vagina. Tá? Existe também uma outra entidade, que é a retocele, que seria a protusão do intestino da parte de baixo, tá? Que essa a gente geralmente encaminha ao proctologista para sua correção. Então nós fixamos mais a questão que seria os prolapsos vaginais de cistocele, de cistocele, de esterocele e do prolapso da parede do fundo da vagina. Pois é, e o senhor nos falou aí de uma nova técnica muito simples, que não precisa fazer cortes aparentes na barriga, e eu tenho certeza que isso já agrada bastante aí as mulheres, né, as pessoas que vão se submeter a esse procedimento, a essa cirurgia. E, na verdade, a gente quase que chama de um procedimento porque é tão rapidinho, não é, doutor Elton? O senhor me falava aí que logo, no mesmo dia a pessoa já vai para casa, que é interna, não é, essa cirurgia, que os pontinhos são por dentro também, não é? Exatamente. O que acontece? A cirurgia convencional que existia para esse tipo de problema seria ou a retirada do útero, né, para a esterocele, ou a correção do prolapso da vagina através de uma cirurgia que fixava o fundo da vagina por dentro. Então, no caso, a gente teria que fazer uma cirurgia aberta, né, ou mais modernamente uma cirurgia por vídeo, laparoscopia, mas de qualquer maneira uma cirurgia agressiva, que teria que, através da parede abdominal por dentro, puxar o fundo da vagina e fixá-lo. De mais ou menos 2 anos e meio para 3 agora, foi homologada pela Anvisa a tela para correção desse tipo de problema via transvaginal. Isso significa que nós não precisamos abrir a barriga, nós abordamos esse problema através da vagina com incisão, e com isso nós resolvemos o problema sem a abertura da parede abdominal, tudo via transvaginal. É uma cirurgia que, em mãos experientes, ela deve durar em média 30, 40 minutos. A paciente fica umas 2, 3 horas no hospital e pode ser liberada para casa. Então isso aí assim mantém uma taxa de cura de 85% a 90%, que é uma taxa bem alta. O índice de complicações beira 3% no máximo, né? São de pequeno porte, a gente pode resolver muitas vezes ambulatorialmente. E a vantagem é que as pacientes voltam à sua atividade laboral assim num curto espaço de tempo. Maravilhoso, porque
porque além da praticidade, do menor tempo de internação, de poder retornar logo para sua casa, os custos também diminuem, não é? A internação hospitalar e várias outras coisas, não é? Certamente, desde que inclusive se propôs por primeira vez a cirurgia aqui no Vale dos Sinos, nós entramos em contato, por exemplo, com a auditoria da Unimed e se expôs custos de uma e de outra cirurgia, e foi uma das primeiras Unimedes a liberar esse tipo de cirurgia. E é liberada normalmente hoje porque, tu comparando a morbidade dessa cirurgia, quer dizer, o que ela impacta no paciente, o tempo de anestesia e o tempo de pós-operatório, então é mais vantagem tu fazer a colocação da tela. Doutor Elton, muitas pessoas dizem assim, eu tive que colocar uma telinha, né? E quando precisa... Primeiro vou lhe perguntar assim, quando é que precisa colocar a tal telinha, não é? E se é possível fazer através dessa técnica também, quando é necessário colocar essa telinha. Essa técnica nós estamos falando de prolapsos vaginais, né? Por exemplo, até um tempo atrás, uma histerocele, né, que uma projeção do útero para fora da vagina de um grau 3, 4, normalmente era proposta a histerectomia, a retirada do útero. Né? Com essa possibilidade de colocação, tu podes preservar esse útero nas pacientes que não têm nenhuma patologia, quer dizer, uma patologia benigna, quer dizer, um útero sadio não necessita ser extirpado para a correção desse prolapso. Só pode fazer cirurgia e se mantém o útero. Isso aí foi um avanço nesse sentido. O Dr. Goldberg, que é um médico que desenvolveu essa técnica nos Estados Unidos, já faz mais de 13 anos, no caso, no serviço dele, há mais de 4, 5 anos, não se faz nenhum tipo de esterectomia para doença benigna. Se faz a colocação da tela e se repõe o útero no seu lugar. Se sabe hoje, inclusive, que comparando mulheres, né, numa faixa etária, terceira idade, que tem ou não útero, inclusive existe uma maior satisfação sexual e de vida própria da mulher com útero do que sem útero. Claro que entra também o aspecto psicogênico em cima disso tudo, mas é um fator a ser levado em conta, tá? A retirada ou não do útero sem uma necessidade expressa. Bem, agora que o senhor falou aí neste assunto, né, eu gostaria de lhe perguntar assim, quando a pessoa tem esse problema, né, da cistocele, da histerocele, ou mesmo do prolapso da vagina, nós já explicamos aqui o que são, quais são os principais sintomas, além de a pessoa sentir que tem uma bola assim na vagina e, né, se houver outros sintomas, e quais são as principais complicações caso não haja uma correção dessas alterações aí que muitas vezes vêm com a idade ou por causa dos partos, não é? Certamente. Existe um fator complicador que é a protusão por exemplo, da bexiga para fora. Ela angula a uretra, né, e pode, num primeiro momento, inclusive, ser associada a uma incontinência urinária, uma perda involuntária de urina. Em alguns casos, quando existe uma angulação muito grande, existe até um fechamento pelo ângulo dessa uretra, as mulheres começam a reter urina e aí, no caso, tem infecção de urinária de repetição. Algumas vezes, essa protusão também acaba interferindo no ato defecatório das mulheres, aos pés, né, evacuar. Então, as mulheres também têm problema nesse sentido. A bola, quer dizer, essa protusão, é uma mucosa. A mucosa não deve ter contato com ar. Então, essa mucosa exposta cronicamente vai acabando fazendo uma ferida nessa bola, vamos dizer, nessa protusão. Isso aí acaba também incomodando a paciente. Ressaltando um pouco a tua pergunta anterior em relação de quando colocar tela ou não. Isso é mais comum na queixa da mulher que tem incontinência urinária, que dizem, olha, eu fiz uma telinha, né, para colocar. Isso é quando a mulher perde urina involuntariamente, né, por tosse, espirro, esforço, e ela perde a urina sem controle. Tosse, espirra e molha a roupa. Tá? Isso pode ser de pequeno grau ou mulheres que têm que usar o absorvente praticamente todo dia para poder estar secas. Hoje em dia, o gold standard, quer dizer, a técnica principal para a resolução desse problema é a colocação do sling, que é uma tela. É um outro tipo de tela que se coloca, uma tela geralmente pequena. Hoje se usa muito o mini sling, que é uma tela mínima. Com isso, as chances de cura também são de 90%.
E a vantagem é que essa cirurgia é 10 a 12 minutos, é uma cirurgia muito simples de ser feita e essas mulheres muito rapidamente iniciam sua atividade laboral depois da correção. Bem, doutor Elton, e agora falando aqui para os nossos colegas médicos que atuam nessa área em todo o Rio Grande do Sul, onde nos assistem, ou mesmo em todos os lugares via internet, como tu disseste que está viajando bastante para ensinar essa técnica a outros profissionais, poderíamos deixar o seu contato para aqueles que tiverem interesse? Certamente, nós temos visando isso, nós temos um site, né, que é www.urologistasanchotene.com.br. Ali tem todas as informações sobre a possibilidade de nós ajudarmos um colega que necessite uma maior experiência nessa técnica, a indicação de um paciente. Nós vamos até lá, ensinamos, acompanhamos esse colega até que ele se ache, vamos dizer assim, apto a manter essa técnica em suas pacientes. Olha só que bacana, hein? Dividindo conhecimentos, expandindo aí essas novidades, essas novas tecnologias também, não é? Para que todos venham a ter maior qualidade de vida. Bem, nós vamos explorar um pouquinho aqui o Dr. Elton hoje, já que estamos, né, aqui com ele em seu consultório. Depois dos comerciais, queremos saber dele, já que ele falou da incontinência urinária das mulheres, saber um pouco sobre a incontinência urinária dos homens, que é uma queixa bastante frequente também. Então, continue conosco que nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso Plantão Unimed hoje, trazendo novidades aqui para aquelas pessoas que, especialmente as mulheres, né, têm problemas de útero caído, bexiga caída, perde urina. No nosso primeiro bloco, o assunto foi esse. Se você perdeu aí, pegou agora o bonde andando, pode dar uma olhadinha no programa na nossa reprise ou então na internet através dos nossos sites ou no YouTube posteriormente. Mas agora vamos dar continuidade ao nosso assunto, falando um pouquinho sobre a incontinência urinária dos homens, a perda de urina pelos homens, as suas causas e o que pode ser feito em relação a isso, que é uma coisa bem comum, sim, especialmente dos homens mais idosos, não é, doutor Elton? Certamente. A incontinência urinária masculina ela é bem menos frequente que, claro, que a incontinência urinária feminina, mas ela acontece. Algumas vezes por um problema de infecção, né? Transitoriamente esse paciente pode perder urina, mas a causa mais frequente hoje que se tem ela é pós a cirurgia para câncer de próstata, né? Que a gente chama de prostatectomia radical. Como se mexe no local onde tem ali o esfíncter, que é o músculo que é responsável pela continência, isso acaba afetando e um percentual de pacientes fica perdendo urina temporariamente, alguns permanentemente depois da cirurgia. Então, a incontinência urinária masculina pós-prostatectomia radical hoje é o componente mais importante que nós tratamos. Existe eventualmente também aquele paciente que tem um crescimento da próstata, esse crescimento obstrui a bexiga e essa bexiga está permanentemente cheia, então ela transborda. E isso é interpretado como incontinência, que a gente chama de incontinência paradoxal. Aí, no caso, realmente não é uma incontinência, é uma obstrução que está dando essa incontinência. No momento que tu resolve os problemas da obstrução, tu resolve os problemas da incontinência. Deixa eu explicar um pouquinho melhor aqui para as pessoas também, não é? Porque a próstata, ela cresce com a idade nos homens, né? Em geral, sempre cresce um pouquinho, eu creio, não é? Mas muitas crescem bastante mesmo sem câncer e acabam ali comprimindo a passagem da urina, que a uretra passa no meio da próstata, não é? E aí a bexiga vai ficando cheia, cheia, cheia e daqui a pouco ela transborda, como o senhor disse, e a pessoa perde urina de uma forma paradoxal aí, né? É isso que acontece, então, quando não é o caso esse que o senhor falou do câncer de próstata, quando é operado. Exatamente. E aí, nesse crescimento benigno da próstata, se trata primeiro com medicação e eventualmente, quando a medicação não surte efeito, se faz o que se chama vulgarmente a raspagem da próstata, né? Que é
a RTU de próstata. E em alguns casos, próstatas maiores, pode até se fazer a cirurgia de corte, né, que é a prostatectomia aberta. Mas isso seria para resolver a obstrução. Uma vez resolvendo a obstrução, a perda de urinária também se resolve. Já na prostatectomia radical, que é uma cirurgia para retirada total da próstata por câncer, quando o paciente fica com incontinência depois dessa cirurgia e ela permanece por mais de 12 a 18 meses, que é o tempo que tu espera para se resolver espontaneamente, se depois desse tempo e com medicações que se dá também para tentar diminuir a pressão da bexiga, mesmo assim esse paciente continua perdendo, nós infelizmente temos que intervir cirurgicamente para corrigir essa incontinência, através também de malhas slings, né, para tentar essa correção dependendo do grau, ou então a colocação do que nós chamamos de esfíncter artificial para corrigir essa perda de urina. Mas o importante é saber que tem solução, então. Certamente. Existe essa possibilidade que vai tornar esse paciente continente novamente e ele vai desenvolver sua vida naturalmente. Que às vezes as pessoas ficam tão chateadas de ter que usar fraldas, né? As mulheres, quando é pouquinho, usam absorvente, mas também acabam muitas vezes usando as fraldas geriátricas, assim como os homens, né? Que é uma situação assim ruim, desconfortável, não é? Não é agradável, eu creio, para ninguém, né? Então, o importante é saber que você tem, né, uma solução possível e estão aí os especialistas, né, para resolver o problema. Mas, Dr. Elton, tem tantas queixas aí masculinas também, não é? Nosso tempo hoje aqui é curtinho, mas eu ainda pediria que o senhor falasse assim sobre alguma outra coisa mais frequente, os problemas que os homens têm, especialmente de queixas hormonais, e aí alguns dizem pode usar hormônio, outros não pode usar hormônio. Como é que é isso? Há um tempo atrás se chamava ao homem a andropausa, né? Seria a menopausa masculina, né? O termo mais correto hoje em dia é DAEM, que é a doença androgênica do envelhecimento masculino, que é um síndrome, né? Que é baixa testosterona, ocasionando uma série de sintomas: irritabilidade, perda de peso, perda de massa muscular, falta de ânimo, né? Na esfera sexual, uma importante diminuição na libido, quer dizer, no desejo sexual, na capacidade de ter ereção, que é a disfunção erétil, e tudo isso, muitas vezes, a base é um nível baixo de testosterona, tá? A gente faz uma série outra de testes, que é dosagem de outras moléculas que carregam a testosterona, que é o SHBG, ver o índice de testosterona livre, né, ver se não existe hormônios como a prolactina, aumentar isso também interfere, mas em suma, se tu chega ao diagnóstico de que o problema é a testosterona baixa, né, nós estamos frente então ao DAEM. E hoje a gente pode fazer reposição. As técnicas mais modernas hoje de reposição de testosterona são reposições tópicas, né? Tu tem cremes de reposição que tu aplicas em áreas da pele que não tem pelos, e isso vai te dando uma reposição desse hormônio, e a diferença sim é muito importante do paciente pré e pós-tratamento. Esse paciente melhora a sua atividade física, melhora a sua qualidade de vida, a disposição para as atividades laborais, para as atividades físicas, para a vida sexual, para a libido, massa muscular também ganha. Então isso realmente mudou, e hoje se prescreve com muito mais tranquilidade a reposição de testosterona. Existiu no passado uma suspeita de que a reposição de testosterona pudesse incrementar o câncer de próstata. Hoje existem inúmeros trabalhos que contrariam essa afirmativa. Então hoje nós podemos com muita segurança fazer a reposição nesses homens e dar-lhes uma condição e uma qualidade de vida muito melhor do que ele tem antes do tratamento. Ou seja, uma renovação, né? Um rejuvenescimento aí através da reposição desses hormônios que às vezes estão realmente bem baixos, não é? E a questão do câncer de próstata, eu creio que pode haver um monitoramento periódico também, não é? De exames hoje bem simples, como o PSA, né? Antigamente os homens tinham medo de ir ao urologista por causa do toque retal, né? Que ainda é usado, mas
que hoje existem métodos sensíveis também, não é, para se poder fazer pelo menos um monitoramento, eu creio, não sei se estou certa, não é minha área, mas não é, para deixar os homens tranquilos aí. Não, realmente, agora inclusive saiu um trabalho recente revitalizando o PSA como importante monitor e de acompanhamento para pacientes em screening de câncer de próstata, né? Isso se acompanha também de um exame periódico da próstata através do toque retal, e com isso nós temos um índice de confiabilidade de mais de 95%, quer dizer, pacientes com PSAs normais, toque retal normal, e isso aí nos dá confiança de mais de 95% que esses pacientes realmente não tenham câncer de próstata. E como disseste, se tens o paciente com reposição hormonal, tu vais continuar monitorando esse paciente simplesmente, né? Isso não é uma contraindicação para fazer a reposição hormonal nesses pacientes que assim necessitam. As vantagens são maiores que o risco nesse caso. Certamente, certamente. Gente, quanta coisa boa a gente trouxe aí, quantas boas notícias do nosso plantão Unimed, conversando com o médico urologista cooperado Unimed, Dr. Elton Sanchoteni. Esperamos ter realmente deixado você aí bem feliz com essas informações, porque mesmo que quem está assistindo não tenha nenhum desses problemas, mas sempre se tem, não é? Familiares ou conhecidos que se queixam, então você já pode dar a boa notícia aí, que temos solução, né, para todos esses problemas. E queremos agradecer aqui ao Dr. Elton por ter estado conosco mais uma vez, trazendo excelentes informações, boas notícias aí, Dr. Elton. Então, muito obrigada e até breve, se Deus quiser aí, não é, com mais informações. Tá certo, eu que agradeço a oportunidade. Lembrar a todos assim que nós dispomos já praticamente um ano de um plantão urológico, coisa que não existia aqui no Vale dos Sinos, né, para toda a cadeia Unimed, né, e dando uma medicina de alta qualidade para os nossos associados. Boa notícia, né? A Unimed sempre inovando aí através das inúmeras ações dos seus médicos cooperados, né? Um plantão urológico, olha só que maravilha, não é? E entre tantas outras coisas aí que já temos trazido para você. Então, agradecemos mais uma vez, parabenizamos pela iniciativa e nos orgulhamos de ter aí, não é, entre os nossos cooperados, pessoas de tão alto gabarito, né, como tantos outros aqui. Então, nós voltamos amanhã com você novamente com mais informações. Muito obrigada e até amanhã com o nosso Viver Bem. Viver Bem.